o final do Botei para capítulo... gravar. É porque eu botei para gravar, viu, padre? Sim, foi um aviso que chegou. Então, assim, no capítulo 11, versículos 46 a 53, acontece, de fato, aquilo que já estava latente desde o primeiro momento, desde o momento em que Jesus se confronta com o judaísmo, capítulo 5, no momento em que ele curou o homem enfermo em Jerusalém. Ali começa também para ele a oposição da parte dos judeus, e essa oposição vai alcançar assim o seu momento crucial, a decisão de matá-lo, exatamente como consequência da ressurreição de Lázaro. Porque antes se dizia que os judeus queriam matá-lo, né? Que os chefes judeus queriam matá-lo. Mas aqui, no versículo 53 do capítulo 11, então João não diz mais que eles queriam matá-lo, diz que eles decidiram matar Jesus. Então, uma decisão foi tomada. A ressurreição de Lázaro é um momento da decisão também sobre a morte de Jesus. Ele havia dito, no primeiro sinal, à sua mãe, que a sua hora ainda não havia chegado. E, de fato, não havia, porque no Evangelho segundo João, a hora de Jesus é o momento da sua crucifixão. Então, a sua hora, mas a partir do momento em que ele começou a dar sinais nas bodas de Caná, a sua hora começou a chegar, começou a se aproximar cada vez mais. E por isso, então, é que no início dos sinais, Jesus faz a alusão à sua hora. E aqui, no último sinal, que é a ressurreição de Lázaro, então, está decidida que a sua hora está chegando mesmo. E os judeus, então, querem matá-lo. E o que nós vamos analisar é aquilo que vem imediatamente depois. É justamente a capítulo 11, versículo 55 ao capítulo 12, versículo 36. São os episódios que giram em torno da situação em Jerusalém, da unção por Maria de Betânia, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e do diálogo com os gregos que querem ver Jesus. Eu vou aqui partilhar a tela porque eu coloquei, como eu faço de costume, o texto, né? O texto para a gente poder analisar. Está visível aí na tela, né, o texto? Então, os últimos dias da atividade pública de Jesus. Eis aqui a tradução. Então, a atividade pública de Jesus, os últimos dias da atividade pública de Jesus, podem ser organizados em 4 cenas que não são simetricamente parecidas, mas que retratam 4 momentos desse mesmo, como se diz, período das últimas atividades de Jesus. Primeiro se mostra a situação em Jerusalém, capítulo 11, versículos 55 a 57. E aí vem a unção, Maria de Betânia, capítulo 12, versículos 1 a 11.
Em seguida, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, capítulo 12, versículos 12 a 19. E, por fim, o diálogo com os gregos que querem ver Jesus. Quer dizer, os judeus de língua grega que estavam em Jerusalém naquela ocasião, naquela Páscoa, e eles têm a curiosidade de ver Jesus, querem ver Jesus. Então, vamos ler o texto, né? Nada substitui a própria leitura da Escritura. Né? Então, primeira cena. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: "Que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado a seguinte ordem: se alguém soubesse onde Jesus estava, devia comunicá-lo para que o prendessem. No episódio imediatamente anterior, estou fazendo aqui um retorno, que teve um complô contra Jesus, né? Depois que ele ressuscitou Lázaro, a quarta cena do episódio da ressurreição de Lázaro são os versículos 46 a 53 do capítulo 11. E o versículo 53, recapitulando, diz que a partir deste dia decidiram matar Jesus. E aqui se diz que Jesus, por isso, não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, uma cidade chamada Efraim. Ali ele permaneceu com os seus discípulos. E aí, então, é por isso que a primeira cena, aqui nem chega a ser aqui é praticamente uma passagem lá do episódio anterior para este. Então, essa primeira cena tem a função de fazer a conexão entre a decisão da parte do Sinédrio de matar Jesus. Agora não mais se diz que eles queriam, disse-se que eles decidiram matar Jesus. E que Jesus se retirou para Efraim, no deserto, a região desértica. E aí, então, vem a Páscoa dos judeus. A Páscoa estava próxima, na verdade, né? E Jerusalém ficou cheia de peregrinos e muita gente queria ver Jesus, né? Certamente sua fama estava muito difundida e então as pessoas se perguntavam: será que ele vem para a festa ou será que ele não vem para a festa? E, ao mesmo tempo, o Sinédrio, os sumos sacerdotes e os fariseus, que protagonizam aqui esse momento, eles dizem que quem souber onde Jesus está deve comunicá-lo ao Sinédrio para que ele seja preso. Né? Então, vem a cena seguinte. Este é o ambiente em Jerusalém. É esse o ambiente em Jerusalém. Os peregrinos se perguntam: será que ele vem para a festa? Que ele não vem para a festa? O Sinédrio, os sumos sacerdotes, os fariseus dizem: quem tiver notícia dele tem que comunicar ao Sinédrio para que ele seja preso. Então, enquanto em Jerusalém se respira isso, aqui, então, em Betânia, o povoado de Maria, de Marta e de Lázaro, acontece esta cena. Né? É como se fosse uma coisa simultânea, né? Não tem uma passagem temporal desta cena para esta outra. É como se, enquanto isso aqui está acontecendo em Jerusalém, Jesus está em Betânia com seus amigos. Ele não está em Jerusalém.
Então, 6 dias, capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. A informação temporal muito importante no Evangelho é esta: 6 dias antes da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, no Evangelho segundo João, diferente dos evangelhos sinóticos, a Páscoa, naquele ano, a Páscoa dos judeus, né? Quando falar Páscoa, é a Páscoa dos judeus. Então, aconteceu, caiu numa sexta-feira, na sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Nos evangelhos sinóticos, diz-se que naquele ano a Páscoa caiu numa quinta-feira, isto é, no dia em que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Há, portanto, aqui uma diferença de acontecimentos, né, entre o Evangelho segundo João e os 3 evangelhos sinóticos. Porque, enquanto no Evangelho segundo João, a última ceia de Jesus não coincide com a ceia pascal dos judeus, nos evangelhos sinóticos, a última ceia de Jesus é a ceia pascal dos judeus, né? No Evangelho segundo João, Jesus morre na cruz no momento em que os cordeiros estão sendo sacrificados para a ceia pascal. Então, 6 dias antes da Páscoa, aqui, significa também 6 dias antes de Jesus ser crucificado, porque ele foi crucificado numa sexta-feira de Páscoa, Páscoa dos judeus, segundo a cronologia joanina. Outra coisa é que o Evangelho segundo João conta com riqueza de detalhes a primeira e a última semana da vida de Jesus, da sua vida terrena. A primeira semana, que é minuciosamente contada, vai do versículo 19 do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2, as bodas de Caná, o início dos sinais, né? E aqui, a última semana da vida pública de Jesus também é contada com detalhes e começa com a unção em Betânia e vai até a sua morte na cruz, lá no capítulo 19. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Uma característica de Marta também, que talvez tenha semelhança com o Evangelho segundo Lucas. Apenas o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João aludem a essas irmãs, Marta e Maria. E Lucas não alude ao irmão chamado Lázaro. Lucas não alude. Então, Marta é uma mulher, é como se ela fosse, embora se diga que era a casa de Maria, mas aqui se fala de Marta servindo, ela que serve. Então, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Aqui a gente tem a figura de Maria como também uma personagem actante. E a gente vê que a atitude de Maria também ela tem uma semelhança com o perfil traçado em Lucas, né? Ela se põe aos pés de Jesus, como lá no Evangelho segundo Lucas. Ela demonstra uma personalidade muito contemplativa em relação ao mestre, né?
e sua atitude foi ungir os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. A gente também tem que ficar atento para não confundir a figura de Maria de Betânia com outras figuras que têm atitudes semelhantes, mas nós vamos ver isso mais adiante em relação a Jesus, né? Então, aqui é Maria de Betânia e o âmbito é o do Evangelho segundo João. E o ambiente, o lugar onde a cena se desenvolve é Betânia, que fica na Judéia, perto de Jerusalém. Só para a gente não confundir com a mulher com outros episódios em que acontecem cenas semelhantes de mulheres que enxugam os pés de Jesus com os cabelos. Então, Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários para dar aos pobres? Então, aqui, outro personagem, Judas Iscariotes, e a observação que ele faz também é a do valor daquilo que está sendo utilizado, daquele perfume, um perfume de nardo, né, que não é típico de Israel, é importado, vem da região, da distante região da Índia, né? E Judas aqui diz o valor que esse perfume tem, como se primeiro ele diz que era muito caro, puro e muito caro, como está escrito aqui, o perfume era puro e muito caro. E Judas diz o valor que o perfume tem, 300 denários, né? O que já é uma denúncia da avidez de Judas, né? E aqui, então, o próprio evangelista faz um comentário. Falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha a bolsa e roubava o que nela se depositava. Então, na versão do Evangelho segundo João, Judas é um mau caráter. Ele não entregou Jesus porque ele esperava que Jesus reagisse e assim, então, ele se manifestasse, né? Ele entregou Jesus, na versão do Evangelho segundo João, por ser um mau caráter, por questão mesmo de vendê-lo, né? Porque ele já demonstrava essa sua personalidade pervertida no fato de assaltar a própria bolsa, que era a bolsa do grupo. Jesus, porém, disse: deixai-a, que o guarde em vista do dia da minha sepultura. Os pobres sempre tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro. É o mesmo verbo, decidiram. Aqui, então, a sentença de morte de Jesus estava decretada, já tinha sido decretada no episódio anterior, e neste episódio está também decretada a sentença de morte de Lázaro. Pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começavam a crer em Jesus. A gente não pode deixar de ver, neste versículo 11, aqui, um tipo de anacronismo, porque durante a vida pública de Jesus, acreditar em Jesus não significava afastar-se dos judeus. Jesus era um judeu, frequentava o templo, seus discípulos eram judeus, ele ia às festas judaicas. Então, crer nele não implicava afastar-se dos judeus. Foram os judeus que creram nele em primeiro lugar, né?
aqueles que eram seus discípulos. Aqui no versículo 11, nós estamos mais diante de um anacronismo da comunidade joanina. É como se a própria comunidade joanina estivesse falando de si. É muito mais um reflexo da vida da comunidade joanina. Muitos se afastavam dos judeus e começavam a crer em Jesus. É uma coisa que diz muito mais do tempo em que o evangelho foi escrito do que do tempo em que os fatos ocorreram. Porque aí sim, no tempo da comunidade de João, crer em Jesus implicava, de fato, afastar-se da sinagoga dos judeus. Os próprios judeus já tinham declarado que eram anátemas todos aqueles que aderissem à doutrina cristã. Então, aqui sim, esse versículo 11 é um anacronismo que reflete muito mais o momento da comunidade joanina do que tempo da vida de Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, isto é, se eram 6 dias antes da Páscoa, aqui João começa de novo, como na primeira semana que ele narrou a vida pública de Jesus, a fazer alusão aos dias. Então, no dia seguinte, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Apanharam os ramos de palmeiras. Aqui nós temos uma diferença em relação aos sinóticos. Só estou sublinhando por enquanto. E saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. O Rei de Israel é a mesma expressão que na primeira semana da vida pública de Jesus encontramos nos lábios de Natanael. Jesus é o Rei de Israel. A multidão reconhece Jesus como o Rei de Israel, não como o Rei dos judeus, porque Israel é mais do que os judeus. Os judeus fazem parte de Israel, mas na concepção cristã, que é a concepção da comunidade joanina, Israel inclui a igreja é Israel, com todos aqueles que também, provindos do paganismo, creram em Jesus e professam a sua fé. Então, o grito da multidão é que Jesus é o Rei de Israel, não simplesmente o Rei dos judeus. Quem vai acusar Jesus de ser Rei dos judeus, de querer ser o Rei dos judeus, serão os seus carrascos, serão aqueles que o entregarão à morte, serão os sumos sacerdotes e os fariseus. E no letreiro da cruz de Jesus, deste Evangelho segundo João, uma das acusações será a de que ele é o Rei dos judeus, né? Aqueles que provocaram a crucifixão de Jesus vão tentar corrigir Pilatos para dizer: ele disse que era Rei dos judeus, mas é mentira porque ele não disse isso. Também a multidão não disse que ele era Rei dos judeus, diz que ele é Rei de Israel. E esse é um título muito mais teológico do que político. Rei de Israel é um título teológico, não político. Rei dos judeus era um título político, querer ser rei da nação judaica. Rei de Israel significa reinar sobre todos aqueles que creram nas promessas que Deus fez nas antigas escrituras e que realizou na vida de Jesus. Esse é Israel. É mais do que os judeus. É mais amplo. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. No primeiro momento, os discípulos não perceberam o sentido disso, mas depois que Jesus foi glorificado, eles se recordaram que isso estava escrito a seu respeito e que assim lhe tinham feito. A montaria de Jesus é proposital porque ele vem cavalgando o animal da paz, é o asno. Ele não vem cavalgando o animal da guerra, que é o cavalo. O grupo que estava com ele, quando chamou Lázaro do sepulcro,
ressuscitando dos mortos, dava testemunho. Foi por esse motivo que a multidão foi a seu encontro, porque ouviu dizer que ele tinha realizado tal sinal. Aqui nós temos essa multidão, né, que é também um personagem, a grande multidão. A gente pode se perguntar, mas que povo instável, né? Ao mesmo, no mesmo, o mesmo que, será que é o mesmo grupo que essa grande multidão é o mesmo grupo que depois, que dali a poucos dias, a 4 dias, vai gritar para que Jesus seja crucificado? Certamente não, né? Certamente aqueles que gritaram pedindo a crucifixão de Jesus era outra parcela da gente que se encontrava em Jerusalém. Não era o mesmo grupo que o recebeu com entusiasmo e alegria nas periferias de Jerusalém. Os fariseus, então, comentavam entre si: estáis vendo que nada conseguis? O mundo se foi atrás dele. Aqui também, o mundo, a gente vê que acaba sendo também um tipo de anacronismo do Evangelho, né? Porque o mundo, no Evangelho segundo João, é o objeto da salvação de Deus. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3º do Evangelho, a partir do versículo 16. O mundo também tem a sua parte hostil. Esses fariseus que falam contra Jesus, juntamente com os sumos sacerdotes, compõem aquela parte hostil do mundo que está sob o poderio de Satanás e que se opõe ao reino de Deus, né? Então, é muito irônico que na boca daquela porção desviada do mundo se encontre a admissão de que o mundo, isto é, aqueles a quem Deus veio salvar, aquela parcela do mundo que Deus veio salvar, vai-se atrás dele, de Jesus. A quarta cena, havia alguns gregos entre os que subiram a Jerusalém. Estes alguns gregos também acaba por já refletir uma abertura do mundo helenístico para o evangelho, porque enquanto os sumos sacerdotes e os fariseus representam aquela parte dos judeus obstinada contra Jesus, que são judeus israelenses, aqui nós encontramos os judeus de língua grega, os judeus da diáspora, que estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa, porque um piedoso judeu deve peregrinar pelo menos uma vez na vida a Jerusalém. E a Páscoa é a ocasião, é a principal festa. Então, havia alguns gregos entre os que subiram a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe. Filipe é aquele que estava desde o começo, é um dos primeiros discípulos de Jesus, é aquele que no capítulo 1 foi chamar Natanael. Eles eram de Betsaida. E ele sempre aparece nas cenas com André. É uma tendência joanina que Filipe apareça com André. Não posso garantir que em toda cena em que aparece Filipe, aparece também André. Mas que é a tendência do Evangelho joanino, como se eles fossem dois companheiros inseparáveis. E também a gente pode se dar conta de que ambos têm nomes gregos, não são nomes judeus. Filipe e André são nomes gregos, né? Embora sejam eles judeus. Talvez os gregos procurem Filipe, porque Filipe, pelo fato de ser de Betsaida, que é uma região fronteiriça, onde já se fala o grego, Filipe também fosse de língua, ou pelo menos fosse bilíngue, né? Falasse também o grego, assim como acontecia com várias pessoas que viviam ali naquela região fronteiriça, já de influência helenística, né? Então,
aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Esse é o desejo da diáspora, né? Que vão representar aqui, já neste episódio, o mundo que se vai atrás de Jesus. O mundo se foi atrás dele. Filipe conversou com André. Os dois foram falar com Jesus. Provavelmente, Filipe e André são aqueles 2 primeiros discípulos de Jesus, que estavam com João Batista e que a quem João apresentou o Cordeiro de Deus. E eles seguiram Jesus, né? André foi chamar Simão, Filipe foi chamar Natanael. É o capítulo 1, a partir do versículo 19, testemunho de João Batista. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então, a hora de Jesus é esta. Amém, amém, vos digo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora minha alma está conturbada. E que direi, Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser lançado fora. Aqui Jesus alude a Satanás. A hora de Jesus, isto coincide com o julgamento do mundo, coincide com a hora em que Satanás vai ser lançado fora. Aqui a gente encontra um eco do capítulo 12 do Apocalipse, no momento em que o filho é arrebatado ao céu, acontece no céu uma guerra, Miguel e seus anjos a guerrear contra o dragão e seus anjos. E o dragão não pôde prevalecer. E o dragão e os seus anjos foram lançados fora. Foram lançados para o mundo. Então, está em plena conformidade, versículo 31, com a teologia joanina, que também se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Ali, no capítulo 12 do Apocalipse, aquele parto que a mulher tem não é o parto de Belém, é o parto da cruz, do qual deve nascer o homem novo. É o parto ao qual Jesus alude no capítulo 16 do seu evangelho, do Evangelho segundo João. Ele vai aludir e vai contar que a sua crucifixão será como a hora das dores de parto da mulher. Então, quando no Apocalipse ele vai narrar a crucifixão de Jesus, no capítulo 12, ele narra como uma mulher em dores de parto. E toda a Mariologia faz uma, como se diz, uma interpretação também com Maria, mãe de Jesus, que está aos pés da cruz, no Evangelho segundo João, como a figura dessa mulher em dor, que está nas dores do parto da cruz de Jesus, né? Está ali.
encarnando a igreja, porque a mulher, nas Sagradas Escrituras, é figura da coletividade. Eva, figura da humanidade. Maria, figura da nova humanidade, que é o novo Israel, a igreja de Deus. Então, Jesus diz, é agora o julgamento deste mundo, o chefe deste mundo vai ser lançado fora, Satanás, que vai ser expulso do céu, conforme a narrativa de Apocalipse 12, e não vai mais ter lugar diante do trono de Deus para acusar os justos, né? Creio que todas já devem ter assistido aquele episódio do Alto da Compadecida. E ali, no Alto da Compadecida, se mostra um julgamento, e naquele julgamento tem o diabo acusando as pessoas, né? Ali, aquela cena, ela não corresponde ao que a teologia joanina ensina, porque a teologia joanina ensina que o diabo foi lançado fora, ele não tem mais lugar diante de Deus para acusar ninguém. Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Então, não tem diabo no julgamento do justo. Ele foi expulso pela morte de Jesus na cruz, ele foi lançado fora. Ele agora só caminha por debaixo do céu. Ele não pode mais ter acesso ao céu. E quando eu for enaltecido da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim para indicar de que morte iria morrer. A multidão disse: nós ouvimos na leitura da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer que é necessário que o Filho do Homem seja enaltecido? Quem é esse Filho do Homem? Aqui nós temos este personagem que é a multidão e que atua bastante, né? Como, por exemplo, quando a voz do céu fala com Jesus, a multidão reage. Quando Jesus fala, a multidão reage, né? Então, disse-lhe: nós ouvimos na leitura da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer que é necessário que o Filho do Homem seja enaltecido? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então respondeu: por pouco tempo, a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que não vos detenham as trevas. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois de lhes ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles. De novo, outra cena de escondimento, né? Jesus que vai se esconder de novo, né? A gente tem lá acho que é em Oeiras, né? Eles enfatizam nos últimos momentos da vida de Jesus, da vida mortal. Aqui já se falou de uma primeira retirada de Jesus, quando ele foi para a região onde João Batista batizava, né? Os judeus queriam matá-lo. Uma segunda retirada de Jesus, quando os judeus decidiram matá-lo depois da ressurreição de Lázaro. Ele foi para Efraim. E um terceiro momento em que Jesus se retira, que é justamente aqui no versículo 36 do capítulo 12. Então, vamos só aqui, antes de tudo, fazer uma análise geral do conteúdo, né? Nós já vimos que as cenas são essas 4 cenas e que o episódio como um todo, essa passagem aqui, são os últimos dias da atividade pública de Jesus, do versículo 55 do capítulo 11 ao versículo 36 do capítulo 12. Ele narra a partir do 6º dia antes da Páscoa dos judeus, ou seja, antes da crucifixão de Jesus. Apesar da progressão temporal e do anúncio de uma nova festa, 11:55,
Este episódio continua bastante ligado ao anterior, como mostram a transição em 11:54. Aqui a gente pode voltar, né? Voltar, 11:54, voltar à cena anterior, e diz assim, lá ele permaneceu com seus discípulos, né? Não andava em público no meio dos judeus, foi para uma região do deserto chamada Efraim e ali permaneceu com seus discípulos. E então, assim, nós temos, como disse, como mostram a transição em 11:54 e as referências à ressurreição de Lázaro no capítulo 12, versículos 1 e 9 a 11 e 17 a 18. Então, já aqui, mais se volta a falar de Lázaro, neste episódio dos últimos dias da vida de Jesus, e essa alusão ao personagem Lázaro justamente coloca em evidência o episódio anterior, que foi a ressurreição de Lázaro. O que está ocorrendo tem uma relação direta com aquilo que Jesus realizou no episódio anterior. Eu digo episódio porque o episódio é o episódio de Lázaro, que contém 4 cenas. E este aqui também é um outro episódio que também contém 4 cenas. Não são, e na entrada triunfal, mas também no tema da agonia, que é frisado no diálogo com os gregos, reconhecemos sem dificuldades matérias sinóticas, ligadas ou não à história da paixão de Jesus. Por exemplo, a unção de Jesus. Eu vou colocar até aqui, a unção de Jesus. Também nós encontramos um episódio semelhante no Evangelho segundo Marcos, né? E no paralelo de Marcos 14, 3 a 9, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, já pode conferir, né? Marcos 14, 3, 9. E de fato, aqui no Evangelho segundo Marcos, olha, diz assim, olha, Marcos 14, já estamos nos últimos momentos da vida de Jesus, também no Evangelho segundo Marcos, assim como nós estamos aqui no Evangelho segundo João, e o que é narrado aqui é a unção em Betânia, só que aqui não tem alusão a nomes, né? Olha, em Betânia, Marcos 14, versículo 3º, em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, do mesmo jeito que é aqui no episódio, olha, de João, ó, vejam só. Nardo puro, né, caríssimo, puro e muito caro, é o que diz João também, né? E quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Agora aqui não são os pés, aqui em Marcos é a cabeça. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Aqui em João é Judas que protesta, né? Também, sempre Marcos, né? Ele diz assim, pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários. Olha, mesma coisa em João, 300 denários, entendeu? E distribuído aos pobres. Olha o que Judas está dizendo. Judas diz que ele poderia dar aos pobres, mesma coisa que Judas disse aqui. Só que em João a coisa é mais personalizada. É Judas que está falando, não é alguns, são alguns, é Judas. E a mulher não é uma mulher sem nome, é Maria de Betânia, né? Então,
E aqui, em vez de ser a casa onde morava Lázaro, né? Diz que é de Simão leproso. Então, e a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis pobres convosco. Olha, 300 denários, e Jesus, ele diz assim: pobres sempre tendes convosco. É muito parecido com o relato de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3º. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Está vendo? Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Estou lendo Marcos, viu? Para a gente ver como é semelhante. Olha, ela disse assim, em vista, Jesus disse, deixai, o que ela fez foi em vista da minha sepultura. Marcos diz, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo que por toda parte onde for proclamado o evangelho ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Claro que isso aqui poderá ser um tipo de anacronismo de Marcos também, né? Mas para a gente se dar conta de como a cena sinótica de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, e do paralelo Mateus, né? Porque o Mateus copia a cena de Marcos, e ambas as cenas se dão nos últimos momentos da vida de Jesus, assim como acontece em João, né? E também tem uma semelhança com a história da pecadora em Lucas, capítulo 7. Porém, aqui tem Lucas tem uma diferença, porque aqui ainda é o capítulo 7 de Lucas, Jesus ainda está na Galileia. Aqui não, em Marcos, em Mateus e em João, Jesus já está na Judéia e nos últimos instantes da sua vida. Aqui em Marcos, em Lucas, ele ainda está na Galileia e está nos momentos ainda iniciais da sua pregação. Então, uma mulher, essa mulher de Lucas é bastante distante daquela mulher de João e daquela mulher de Marcos e Mateus, né? De Marcos, que é copiado por Mateus. Em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, eu não vou ler todo, porque pode tomar muito tempo, né? Mas, assim, versículos 36 a 50, se trata de uma pecadora perdoada e que ama. Não é o perfil de Maria de Betânia, né? A casa, em Lucas, é a casa de um fariseu, o ambiente não é o da Judéia, é o da Galileia, o tempo não é aquele perto da morte de Jesus, e sim no início da missão de Jesus. Então, o relato do capítulo 7 de Lucas é o mais distante de todos, é o que mais se distancia, né? E a mulher é uma pecadora. A Maria de Betânia, no Evangelho segundo Lucas, nem no Evangelho segundo João, tem esse perfil de uma pecadora, né? De uma mulher considerada publicamente uma pecadora. Né? Só para a gente ver que existem esses pontos, essas coisas que podem confundir a mente, né? Podem nos levar a uns juízos que não corresponderiam ao texto. Então, a gente tem que ficar muito atento ao texto em si. Então, a entrada em Jerusalém também tem muita semelhança com Marcos, né? Com o capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, versículos 1 a 10. Só para a gente também fazer a comparação. Olha, a entrada triunfal em Jerusalém. Em Marcos, diz assim, ao aproximarem-se de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então, Marcos alude a essa Betânia, tanto na unção, né,
Jesus, quanto aqui na entrada triunfal de Jesus e em Jerusalém, né? Só que no Evangelho segundo Marcos, a entrada triunfal de Jerusalém dá-se no capítulo 11, e a unção de Jesus em Betânia dá-se no capítulo 14. Então, em Marcos, a unção de Betânia acontece depois da entrada de Jesus, da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Em João, a unção em Betânia, podem ver, é anterior à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, há uma inversão dos fatos aqui no Evangelho segundo João em relação à narrativa sinótica, né, de Marcos, que é seguida por exemplo, por Mateus. Mas os episódios também, assim como o da unção em Betânia, o da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tem traços de semelhança com a literatura sinótica de Marcos, né? Vejam só. E aqui eu vou ler Marcos, capítulo 11, versículos 1 até o versículo 10. Diz assim: ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado. Vejam só, um jumentinho amarrado, é a mesma montaria, um jumentinho, né? É a mesma montaria do Evangelho segundo Marcos e do Evangelho segundo João. Porque o asno, o jumento, é o animal do trabalho, ele não é uma arma de guerra, ele é um instrumento de trabalho. Ele representa tudo quanto é pacífico e produtivo. Então, essa é a montaria escolhida por Jesus. É a humildade, mas também aquele que traz a paz. Então, ao se aproximar, continuando, soltai-o, aliás, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isso, dizei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e a soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram, por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito. E eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes. Ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho. Aqui não. Aqui são ramos de palmeira, né? Então, muitos estenderam as vestes pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Então, João enfatiza que eram ramos de palmeiras. Em Marcos, eram os mantos e ramos que haviam sido apanhados nos campos. Os que iam à frente dele e os que o seguiam clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, o brado é muito semelhante ao brado do Evangelho segundo Marcos também, né? Do Evangelho segundo João, aliás. Porém, aqui em João temos o acréscimo, o rei de Israel. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém, etc. Só para a gente também se dar conta de que há um contato literário entre a entrada de Jerusalém no Evangelho segundo João e sua entrada triunfal em Marcos, capítulo 10, e os paralelos de Mateus e de Lucas. Os sinóticos ligam a entrada em Jerusalém à purificação do templo.
que já foi narrada por João no início do Evangelho. Então, assim, essa purificação do templo que vai nos sinóticos vai acontecer aqui nos últimos dias da vida de Jesus, em João já aconteceu a primeira vez em que ele esteve em Jerusalém, nos primeiros dias da vida pública de Jesus. Então, tem essa diferença aqui. Em João, aquela purificação do templo, em que ele expulsa os vendilhões do templo, acontece logo no início do seu evangelho. Nos sinóticos, a purificação do templo acontece no fim dos evangelhos, né? Quando Jesus vai a Jerusalém. Evidentemente, em João, Jesus fez várias subidas a Jerusalém. Nos sinóticos, durante a sua vida pública, Jesus faz só uma subida a Jerusalém. Então, ele não poderia ter, nos sinóticos, purificado o templo antes dessa sua única subida narrada, sua vida pública, né? E João poderia ter acontecido no começo, porque mais de uma vez ele foi a Jerusalém, já desde o começo da sua missão pública. As palavras sobre o seguimento de Jesus, em João, capítulo 12, versículos 25 a 26, também tem um paralelo nos sinóticos. A agonia de Jesus, no versículo 27, também possui alguns paralelos com os sinóticos. A voz que vem do céu, nos versículos 28 a 30 do capítulo 12, tem seus paralelos com os sinóticos, claro que em outras cenas, né? Então, assim, a comparação com estes e outros textos sinóticos permitirá sublinhar as peculiaridades da interpretação joanina. Então, essas são as observações que faço aqui a respeito dessa cena, da cena joanina. A cena joanina não é completamente original. Ela, na verdade, ela tem suas peculiaridades, mas ela não é totalmente original. Há uma coincidência entre muitos elementos joaninos e elementos sinóticos. Então, a situação em Jerusalém, né? Primeira coisa sobre a situação em Jerusalém, que a gente sublinha, é essa ideia no versículos 55 a 57, né? Depois que Jesus se retirou para essa Efraim, porque na borda do deserto, para não se expor inutilmente em Jerusalém, aproxima-se a terceira Páscoa. A terceira Páscoa é no Evangelho joanino, porque nos Evangelhos sinóticos só há uma Páscoa, né? Só se narra uma Páscoa, que foi aquela na qual Jesus subiu para Jerusalém e ali ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Agora, aqui em João, no capítulo 2º, versículo 13, e no capítulo 6º, versículo 4º, já se narrou que Jesus esteve em outras Páscoas em Jerusalém. E esta aqui, do capítulo 11, é a terceira Páscoa de Jesus, né? Capítulo 11, versículos 55 a 57. Esta Páscoa aqui já é a terceira Páscoa em Jerusalém, no Evangelho segundo João. As duas Páscoas anteriores de Jesus em Jerusalém foram capítulo 2º, versículo 13, capítulo 6º, versículo 4º. Né? Então, as pessoas que não eram ali de Jerusalém, os peregrinos que subiram em romaria para a Páscoa, de toda maneira, que é a mais significativa das festas judaicas, comemorando a libertação do Egito, essa festa da Páscoa tem uma forte carga messiânica, porque se celebra a libertação do Egito, falar de libertação num momento como aquele vivido, né, de domínio do império, de domínio de uma potência estrangeira, e falar de um Messias que vai para Jerusalém, numa festa que tanto lembra libertação, é um barril de pólvora, né?
pode dizer assim. Então, assim, nenhum momento é mais apto para a chegada do Messias. Seria, vamos dizer assim, para os judeus seria o momento talvez mais adequado para a vinda do Messias, uma festa de Páscoa, porque este é o grande evento do Antigo Testamento, do qual todos os outros são uma, como dizer, uma retomada, uma recordação. Muita gente sobe assim a Jerusalém para santificar-se, para participar dos ritos purificatórios das festas subsequentes, né, e tudo mais. Os fariseus e os sumos sacerdotes, entretanto, já haviam dado a ordem para que Jesus fosse denunciado por qualquer um que soubesse algo a respeito de seu paradeiro ou de seus movimentos. Então, esta primeira cena aqui, na verdade, ela descreve como é que está em Jerusalém, como é que estão as expectativas em Jerusalém, da parte dos peregrinos, uma expectativa pela chegada de Jesus. Será que ele não vem? Dos chefes, dos fariseus e dos sumos sacerdotes, quem souber dele deve denunciá-lo, para que ele seja preso. E aí, então, vem a unção de Jesus em Betânia, né? Como eu disse, na literatura sinótica, ela antecede, ela segue a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui em João, ela é anterior. Talvez a narrativa joanina seja mais parecida com a bússola de viagem, né? Com o itinerário, com o caminho físico mesmo, né? Então, assim, ao narrar a unção de Jesus, João transforma a tradição em diversos pontos. A tradição herdada lá de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, que nós já lemos. Então, ele modifica João em vários pontos. Primeiro, data com exatidão a cena, que foi no 6º dia antes da Páscoa. Marcos não diz quando foi. Faz da mulher anônima ninguém menos que Maria de Betânia, e a deixa ungir os pés, não a cabeça, como em Marcos, né? A casa se enche de perfume. E quem critica não são alguns, como em Marcos, não são pessoas anônimas, nem são os discípulos, como em Mateus, nem o fariseu, como em Lucas, mas é o Judas, o próprio Judas que critica, caracterizado como traidor, como ladrão interessado na caixinha dos pobres. E, no fim, coloca todo o acento em a mim nem sempre tereis. Então, lembremos-nos também de que no capítulo 11, versículos 1 a 2, João apresentou a mini comunidade de Betânia. A refeição em que Jesus é ungido é a refeição da comunidade. As atitudes das pessoas em relação ao mestre são paradigmas de fé, de amor, ou mesmo de incredulidade. 6 dias antes da Páscoa, os versículos 1 a 2, do capítulo 12, né, essa parte aqui, nós estamos enfatizando aqui agora, né? Jesus volta a Betânia, onde ele havia ressuscitado Lázaro, inicia-se a semana final, que será coroada pela morte de Jesus na véspera do sábado, o qual, conforme a cronologia de João, é a festa da Páscoa. Na família de Lázaro, vamos dizer assim, eu vou explicar porque para a gente entender, é a véspera do sábado, né? Porque na sexta-feira à noite já é sábado, na tradição judaica, né? Então, Jesus morre na cruz na sexta-feira, né? naquela tarde da sexta-feira, momento em que os cordeiros estão sendo abatidos para a Páscoa, e a Páscoa ocorre na noite da sexta-feira, que já é sábado para os judeus, né? É como para nós, que sábado, a partir do anoitecer, do entardecer, né, já é domingo, né? Por isso no sábado, já a partir de uma certa altura da tarde,
às 18 horas, já se celebra a missa do domingo. Porque a solenidade começa no dia anterior, na noite do dia anterior. Então, na família de Lázaro e suas irmãs é oferecido um jantar. Marta serve a mesa, o que condiz também com o perfil de Marta, da Marta laboriosa do Evangelho segundo Lucas, né? Maria de Betânia, ela aos pés de Jesus, o que condiz com a Maria contemplativa também de Lucas, unge os pés de Jesus com um nardo, com um perfume de nardo. O que é isso, né? É um perfume precioso feito de nardo autêntico, que é uma planta que cresce no norte da Índia. Seria como ungiu Jesus com um perfume importado, mas mas não qualquer perfume importado, mas de um valor muito alto, né? Também no capítulo 14 se diz algo semelhante da mulher anônima que ungiu os pés de Jesus. Aí, então, nós temos, João diz assim, aqui eu saltei o versículo, gente, desculpa aí, porque eu passei, não, ainda estou no comentário, tá certo. Aqui é porque eu passei para o terceiro, eu não tinha feito a transição, mas aqui nós estamos no versículo terceiro, olha. Nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do aroma do perfume. É muito parecida com a narrativa de Marcos. Também fala-se que a casa inteira ficou cheia do aroma. Agora, aqui eu enfatizo o perfume do nardo que se espalha e que aqui lembra o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículos 3º e 12, e também os cabelos, que lembram o mesmo cântico, né? O livro dos Cânticos é interpretado na tradição cristã como figura do amor de Cristo e da sua igreja, né? Assim como na tradição judaica é o amor de Deus e do seu povo Israel, né? O perfume é um dos elementos do amor, da relação, né? Da relação conjugal, onde de fato se realiza e se consumam as relações de amor entre o homem e a mulher. Então, Maria de Betânia, ela é essa mulher, ela encarna essa mulher que na literatura do Cântico dos Cânticos é a figura de Israel, né? É como se ela fosse também aqui a encarnação da igreja, que unge os pés de Jesus e que os enxuga com os cabelos, né? Historicamente, Maria de Betânia não é Maria Madalena, não confundam Maria Madalena com Maria de Betânia. Não é a pecadora, do Evangelho, do capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas. Aquela mulher lá, ela é chamada de pecadora, né? Ela também ela não é nenhuma das 3 Marias que seguiram Jesus, né, e que a gente olha hoje no interior, a gente fala da constelação das 3 Marias, né? Então, ela também não é uma daquelas 3 Marias. Então, ela é Maria de Betânia, e só isso, a irmã de Lázaro. Então, é isso que ela é, na literatura joanina. Aí, nos capítulos 4 a 6, nós chegamos a Judas Iscariotes, aquele que veio entregar Jesus. E Judas, né, que no capítulo 14 de Marcos não aparece, não é ele que protesta, mas é um grupo que protesta pelo ato da mulher, que no Evangelho segundo Marcos não tem identidade, mas que em João é Maria de Betânia. Então, ele alude ao valor, né? Ele alude ao valor do
do perfume, e é o mesmo valor aludido ali no Evangelho segundo Marcos, são 300 denários. Aí a gente tem que parar aqui, né, nessa quantia, nessa soma. A parábola do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 18, deixa eu conferir se é isso mesmo, só aqui. Não, desculpa, do capítulo 20, né? O capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, que é a parábola dos trabalhadores enviados à vinha, que é aquele patrão que chama os trabalhadores da primeira hora até o trabalhador da última hora, né? Diz que ele acertou 1 denário com aqueles trabalhadores da primeira hora. Capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, versículos 1 até o versículo 16, né, que é a parábola, de 1 a 16, do capítulo 20. Ali se alude ao valor da diária de um operário. 1 denário é o valor de uma diária de um operário. O perfume que Maria de Betânia utilizou para ungir os pés de Jesus equivale a 300 denários. Então, era um perfume muito caro. É correspondente a quase um ano de trabalho de um operário. Quase um ano de trabalho de um operário. Então, ela deu do melhor, né? E outra coisa, o que Jesus quer dizer nessa passagem aqui, dos capítulos 4 a 6, né? Não, basta isso aqui. A questão é que 300 denários, como em Marcos 14, capítulo 14, versículo 5, são de fato muito dinheiro, mais ou menos o que um lavrador ganha durante um ano. Mas João gosta de grandes coisas para valorizar Jesus, né? Ele falou também nas bodas de Caná, que eram 6 talhas, e a gente, convertendo em medidas que utilizamos atualmente, seriam cerca de 600 litros cada talha, né? Assim também como foi a abundância do pão, no capítulo 6, que sobrou, quando os 5.000 homens comeram, e assim como ele, no próprio capítulo 12, no versículo 3º, ele fala da casa que ficou cheia. Não é que o perfume se espalhou na casa, é que a casa encheu-se, completou-se, ficou repleta do perfume, né? Então, isso é uma maneira de mostrar o valor que tem Jesus, né? O valor que essa Maria, que é reflexo da comunidade, dá a Jesus. Então, assim, ainda versículos 7º ao 8º, aqui desta segunda cena, as palavras de Jesus, elas têm que ser entendidas no seu contexto, né? Ninguém pode adulterar o valor semântico daquilo que Jesus disse. Maria deve guardar o bálsamo para o sepultamento. O que a gente pode entender, né, sobre a expressão de Jesus quando ele diz: deixai-a, que ela o guarde para o dia da minha sepultura. Deixai-a, ela o guardou para o dia da minha sepultura. O que significa guardar? Né? Significa conservar ou significa cumprir? Todas essas perguntas, né? João quer dizer que Maria deve guardar o bálsamo para o sepultamento futuro, ou que ela guardou o bálsamo, ou cumpriu o embalsamento, né? Podemos entender, como antecipando o rito de sepultura. Esta segunda hipótese é a que provavelmente mais corresponde, né, ao sentido, também que está próxima do sentido de Marcos, capítulo 14, versículo 8º. Talvez a gente
precise do capítulo 14, versículo 8º do Evangelho segundo Marcos para compreender essa frase de Jesus. O sentido provável deve ser esse, né? O sentido provável deve ser: ela guardou o bálsamo, ou ela cumpriu o embalsamento, como que antecipando a minha sepultura, do jeito que está escrito em Marcos, só que em Marcos numa linguagem mais clara, né? E Jesus continua dizendo: os pobres sempre os tendes convosco, a mim, no entanto, nem sempre tereis. Contrariamente ao que alguns entendem, Jesus não rejeita a preocupação com os pobres. Pelo contrário, ele lembra a palavra de Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 11, que ordena preocupar-se com os pobres sempre. Eles estão no âmbito da comunidade, como estavam no âmbito do povo de Israel. Jesus não diz, como alguns dentre nós, que já se faz bastante para os pobres. Não é isso que ele está querendo dizer. Entretanto, mudando a ordem dos elementos em relação à tradição sinótica, ele põe o acento final no momento único em que se vai realizar em breve a morte e seu sepultamento. Então, a mim, no entanto, nem sempre tereis. A verdadeira ênfase da fala de Jesus está nisso aqui, né? E Jesus, de modo algum, transcura o cuidado com os pobres. Na verdade, a primeira parte da sentença de Jesus é para enfatizar que, olha, a mim nem sempre tereis. A gente poderia até entender da seguinte maneira: assim como se fez com ele quando se o tinha, como Maria fez, que deu do que ela tinha de melhor para ele, quando ela o tinha nesta vida, né, presente, também se deve fazer com os pobres. Uma coisa não entra em contradição com a outra. Então, assim, como tendes os pobres convosco hoje, que se faça aquilo que se fez a Jesus quando o tínhamos na sua vida mortal aqui entre nós, né? Então, Jesus não está, de modo algum, transcurando os pobres. O que ele está dizendo, a ênfase de Jesus é que nem sempre o tereis. Também nos versículos 9 a 11, a família de Betânia estava recebendo muitas visitas de gente dos arredores de Jerusalém, que eram os judeus no sentido geográfico. Os judeus aqui são os habitantes da Judéia. Então, queriam ver Lázaro depois de sua ressurreição dos mortos. Os sumos sacerdotes, dando prova de seu endurecimento, resolveram matar também Lázaro. Não é dito o que aconteceu com Lázaro, e também não importa, pois, como verdadeiro fiel, ele já passara da morte à vida, mas um membro da comunidade lembra-se de que os adversários primeiro decidem matar Jesus e agora decidem matar o discípulo que vive a existência pascal, que é o protótipo do fiel. É quase como se a comunidade joanina estivesse sendo alertada pelo autor do Evangelho de que aquele que verdadeiramente passou da morte para a vida pela fé em Cristo, ele corre o risco de sofrer a mesma perseguição que Jesus e de padecer da mesma morte da parte daqueles que tramam contra ele, né, que tramam contra Jesus. E aqui, então, temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu vou terminar por esta cena, porque eu já estou em são 17:02, né? Eu vou concluir com esta cena por hoje. Os versículos 12 a 13 da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém narram o dia seguinte. Então, no dia seguinte, muitos dos romeiros presentes em Jerusalém ficam sabendo que Jesus está para chegar, sai ao encontro dele com os festivos ramos de palmeira. Lá no Evangelho segundo Marcos, são os mantos e ramos que apanharam nos campos, né? Aqui são ramos de palmeiras. Segundo os sinóticos, né,
Já está dito. Os ramos de palmeira, de que fala João, trazidos do vale de Jericó, são guardados no templo e usados para as grandes solenidades. Deviam servir para saudar o Messias. Então, esse gesto de receber Jesus com ramos de palmeiras é um gesto messiânico, é um reconhecimento messiânico do povo que ali se encontrava. O povo grita o refrão do Salmo da Romaria, o Salmo 118, versículos 25 a 26. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos. Bendito no nome do Senhor que vem era uma bênção proclamada sobre o romeiro que chegava na festa. Aí a gente tem, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8, 1 Reis 8, 14 e 55. Mas João segue a reinterpretação cristã do Salmo, já presente nos sinóticos, no capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, ao qual nós já aludimos, e o paralelo dos evangelhos sinóticos de Mateus e de Lucas, né? Que liga no nome do Senhor aquele que vem e faz do Messias entrado na cidade o bendito de Deus. Então, o bendito de Deus aqui não é o romeiro, não é o bendito do Senhor, não é o bendito no nome do Senhor, aquele que vem tradicional que era dado ao romeiro, mas no nome do Senhor, que é aquele que vem, bendito de Deus, que é o Messias. Então, é uma reinterpretação da saudação do romeiro. Jesus tinha encontrado um jumentinho no qual montara, e assim virou realidade a profecia de Zacarias, porque a profecia a qual alude aqui o evangelista João é sobre o Messias pacífico, né? Não temas, filha de Sião. Filha de Sião, na linguagem de Zacarias, é Jerusalém, entendeu? O monte Sião. Eis que o teu rei vem montado num filhote de jumenta. Então, João, capítulo 12, versículo 15. Esta passagem aqui corresponde a Zacarias, capítulo 9, versículo 9, combinado com Sofonias, capítulo 3, versículos 16 e 17. Né? A filha de Sião provém da mística escatológica e é um simbolismo messiânico régio nupcial. A filha de Sião vai ser desposada pelo Messias Rei. É um casamento real que se vai realizar aqui com a chegada do Messias, né? Então, alegra-te, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado no jumentinho. É um tipo de simbolismo messiânico, régio e nupcial. O Messias Rei e as núpcias desse Messias com a filha de Sião, que é a Jerusalém aqui, aludida, né? Já tínhamos falado sobre o jumento, né? A montaria. O jumento, além de sugerir a mansidão do Messias pacífico, é o animal do shalom, da felicidade social de Israel, que corresponde à agricultura e comércio. Então, não é um rei belicoso que Israel, não é o rei belicoso, o rei das armas que vai chegando a Israel. É o rei da agricultura, do comércio, né? da mansidão, tudo isso representado na figura da montaria de Jesus. É o rei de Israel, não é o rei dos judeus, porque Israel é muito mais do que os judeus, né? Então, e rei de Israel é o título do Messias. E no versículo 16, aqui, João comenta, os discípulos não se dão conta naquele momento da chegada do Messias. Entenderão essas escrituras como referindo-se a Jesus somente depois que Jesus for glorificado por sua morte e ressurreição. E aí, nos versículos 17 até 19, que é o final
desta cena aqui. Se nem os discípulos nem a multidão entenderam o que estão fazendo, qual é, então, a causa do sucesso de Jesus? Né? Essa é uma pergunta que o Koenigs levanta na obra dele, e aí, então, ele vai procurar dar uma resposta nos seguintes termos. A fé suscitada pelos sinais, não muito confiável, mas significativa. João atribui o sucesso ao sinal da ressurreição de Lázaro. Os que assistiram à ressurreição de Lázaro fizeram publicidade por Jesus. Por causa disso, o povo saiu ao encontro. Diante desse sucesso, os fariseus comentam, falando uns aos outros: estais vendo que nada conseguis? O mundo se foi atrás dele. E sem querer falam a verdade, como aparece nos versículos 20 a 21. João pensa também nos fiéis de sua comunidade, que se foram do judaísmo para ir atrás de Jesus. Quer dizer, eu já tinha feito esse comentário quando a gente estava lendo, né? Porque as coisas eu já fui adiantando. Mas é muito interessante este momento aqui da narrativa que enquadra, né, os momentos cruciais da sua paixão, morte e ressurreição. E eu vou terminar por hoje, que eu falei muito. E agradeço pela atenção. Não sei. Nós é que agradecemos. Eu queria só avisar que a Aldeci teve que sair porque ela foi dar uma palestra lá nos casos especiais do SCC da nossa paróquia. Certo. Ela pediu que eu avisasse e também agradecesse muito o senhor, porque cada vez é uma bênção. Não tem outra explicação, a não ser o amor de Deus por nós. Cada palavra... Verdade, padre. Obrigada. Foi muito bom. Cada palavra que o senhor diz, assim, parece que assim abre-se uma cortina. É muito interessante. É como se realmente a gente deixasse de ser cego e começasse a ver. Muito obrigada. Uma narrativa muito rica. E eu achei, assim, impressionante bondade conosco. Como a literatura joanina em alguns aspectos aqui, ela tem parentesco bem próximo com a literatura dos sinóticos, né? Em alguns momentos. Isso, foi bem... Somente Marcos, né? Marcos, que é o original, né? Uhum. Os outros já vão... A fonte original. A fonte mais original, que é Marcos. Muito em relação obrigada. a Mateus e a Lucas. Muito obrigada, Padre Clodomiro. Deus o abençoe. Muito obrigada. Até a próxima, né, Padre? Está agendado. Vamos rezar uma Ave Maria para terminar, né? Um abraço para todo mundo. Bom final de semana, minha gente. Vamos só rezar uma Maria. Vamos rezar, vamos rezar. Desculpe, Padre. Vamos rezar. Vamos rezar uma oração breve. Em nome do Pai, e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Bênção de Amém. Deus Todo-Poderoso. Feliz Natal para todos, para todas. Amém. A todos.